Esses filmes vão salvar a sua semana. A gente sempre começa a semana pensando o que assistir, né? Depois do trabalho, depois do colégio, depois, enfim, da faculdade. Eu venho te ajudar com esse vídeo porque, ó, pessoal, eu tenho praticamente um filme por dia. Fique comigo até o final do vídeo, beleza? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão Dimas. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para falar de coisa boa, só filme bom, praticamente um por dia para você curtir a sua semana aí. Mas antes de mais nada, por favor, venha curtir com o nosso like. Então deixa o seu like nesse vídeo e também se inscreva nesse canal, pessoal. E antes de continuar, pessoal, recado rapidinho, você que ainda está procurando uma forma de renda extra ainda no ano de 2026, dá para você começar. Muitas pessoas estão começando nesse curso que já tem mais de 300 alunos, que é o YouTube Infinity, que ajuda você a aprender tudo do zero, como se tornar um youtuber agora mesmo. E eu posso te ensinar com as estratégias que eu uso nos meus canais, como fazer uma renda extra, pode ser até que vire uma renda principal na tua vida, pessoal. O YouTube pode mudar a sua vida, eu te garanto. E eu quero te ensinar todas as estratégias no meu curso YouTube Infinity. Como fazer tudo do absoluto zero. E você não precisa nem aparecer. Vem comigo, conheça o curso. Se você não gostar, você pode devolver em até 7 dias. Aprenda agora mesmo. Lembre-se, o YouTube já deu certo e está dando cada vez mais certo. Agora a pergunta é, se você vai dar certo junto com o YouTube? Eu venho indicar no catálogo da Netflix um filme sensacional que acabou de chegar, que se chama Ruth e Alex. Inclusive, nós temos dois gigantes do cinema aqui, a Diane Keaton e também o Morgan Freeman, numa sinergia sensacional. É um filme que tem alma, é um filme muito bom. Eu não cheguei na terceira idade ainda, mas acredito que seja um filme que fale muito mais com esse público, mas assim, fala com todo mundo, na verdade, porque é uma experiência de vida maravilhosa, em torno de 40 anos de casado, que tem aqui, o filme é sobre esse casal, né, que é Ruth e Alex, e eles estão passando alguns problemas já, com algumas dificuldades, por exemplo, a subir escada do prédio que eles moram há 40 anos, que não tem elevador, eles têm uma cachorrinha velhinha que está doente, e eles decidem vender esse apartamento que eles moram há 40 anos, cheio de memórias, inclusive o filme vai trazendo essas reflexões entre as memórias, os flashbacks, mostrando ali como eles se conheceram, alguns momentos das vidas deles, tudo de uma forma muito, mas muito gostosa, um filme muito verdadeiro, com muita alma. Ao mesmo tempo que tem alguns momentos que você vai entendendo a personalidade de cada um. Ela é um pouco mais impulsiva, ele é um pouco mais ácido em alguns momentos, principalmente em alguns momentos engraçados, quando ele vai tentar oferecer o apartamento para algumas pessoas que vão visitar, alguns momentos mais ácidos, assim. E eles estão numa sinergia maravilhosa. Basicamente, pessoal, é um filme que ele tem um roteiro simples, só que com um desenvolvimento maravilhoso em torno desse casal simpático, que com certeza representa muitos milhões de casais no mundo todo. É aquele tipo de filme que você vai assistindo, você vai se identificando em alguns momentos. Então, para você que está procurando um filme leve, gostoso de assistir, com uma aula de atuação, Ruth e Alex é um filme sensacional. Não é aquele tipo de filme que tem aquele roteiro com viradas, né, com plot twists, não tem nada disso. Mas é um filme muito sincero dentro da proposta e veio para o catálogo da Netflix de 2014, está ganhando a Netflix já, pessoal. Assistam que vocês vão gostar demais. Agora um filme que esteve na Netflix um tempo atrás, que eu gosto muito, eu acho bem interessante, esse filme diferentão do primeiro, se chama The Hunt. Se você quer uma coisa mais expositiva, com violência, um pouco mais gore em alguns momentos, se você curtiu, por exemplo, Casamento Sangrento ou Fresh, pode ser que você curta esse filme porque conta uma história de 2020, tá no Prime Video, na assinatura, beleza? O filme conta a história sobre uma galera que eles acordam inexplicavelmente num lugar sendo caçados por pessoas. Eles têm que fugir, não é um game, pessoal, mas é um game mortal, beleza? Aos pouquinhos você vai entendendo alguns fragmentos da história e tudo, mas é o tipo de roteiro bem básico mesmo, só que com um desenvolvimento bem interessante dentro dessa proposta. Só que Crystal é uma moça que de caçada ela vai se tornar meio que caçadora. Por quê? Porque ela é dona de habilidades incríveis. E ali terá uma inversão de papéis nesse filme que eu acho muito, mas muito interessante, pessoal. O filme ele é muito legal, divertido dentro dessa proposta, expositivo, violência agora em alguns momentos, está no catálogo do Prime Video. Se você quer algo diferente, já que eu venho trazendo listas com filmes bem diferentões, assim, para todos os gostos, você vai gostar demais dessa, pessoal. Assistam The Hunt, que eu acho bacana pra caramba. Bem interessante. Agora, se você quer um suspense mais contido, mais tranquilo, mais de boa, inspirado numa obra do Stephen King, está no catálogo da Netflix com uma história intrigante, de arrepiar em alguns momentos,
1922, pessoal, já falei desse filme outras vezes porque eu realmente gosto muito dele. Ele traz uma trama de suspense, dos melhores filmes de suspense que tem no catálogo da Netflix, pelo menos na minha opinião. O filme 1922, ele conta uma história bizarra e super intrigante sobre um fazendeiro que, após ele descobrir que a esposa quer vender a fazenda dele para mudar para a cidade, ele não concorda de forma nenhuma com isso, ele decide tomar uma atitude bem pesada e bem drástica em relação à esposa, e para isso ele pede a ajuda do próprio filho. Dali então, pessoal, as consequências vêm acontecendo em torno dessa trama, que ela beira ao sobrenatural, só que a paranoia também em torno desses personagens, desse pai, dos filhos e de todo mundo que está envolvido em torno disso. O filme ele é muito bacana, ele é atmosférico, é realmente uma obra inspirada no Stephen King, cinematográfica, que deu muito certo. Nem todas as obras cinematográficas inspiradas em Stephen King dão certo, mas essa daqui deu muito certo, pessoal. Gosto muito de 1922. Tem o Campo do Medo também, mas o Campo do Medo tem aquele final meio que tipo, sabe, que as pessoas não entendem. Também não curti muito, mas 1922 ele é fechado. É aquele tipo de filme que você assiste, do início ao fim você fica tenso, num ótimo suspense, com um final muito bom. Vale a pena, assistam no catálogo da Netflix. Agora, um dos filmes mais diferentes, legais pra caramba, um dos melhores de 2023, na minha opinião, com 7.0 no IMDb, com 83% de aceitação de público. Eu estou falando de Entrevista com o Demônio, no catálogo da Max. Ah, é terror? Calma, beleza? Assistam porque é o tipo de filme que consegue te enganar. Entrevista com o Demônio é um filme bem interessante que conta uma história aos meados dos anos 70 sobre Jack, que é um cara que ele participa de um talk show. Ele é o apresentador de um talk show. Tem todo aquele formato, né, do que a gente vê no Brasil. Muitos programas copiam as coisas dos Estados Unidos. E aqui a gente vê aquele formato clássico de talk show que é bem interessante. Eles estão na semana do Halloween. Eles vão apresentar algumas coisas nesse talk show para dar medo, né? Então tem um cara lá que ele adivinha o pensamento das pessoas, tem outro cara que tem outras habilidades. Eles vão passando por tudo isso dentro de uma programação. O filme ele te coloca dentro de um programa. Eu acho bem interessante isso. Inclusive quando tem os comerciais, você entra nos bastidores do filme ou desse programa. Eu acho isso muito bacana. Tem uma direção muito inteligente, pessoal. Até que chega uma menina que possivelmente ela é possuída por uma entidade demoníaca. Dali então começam a acontecer coisas bizarras nesse talk show e você fica ali pensando, será que é paranoia? Será que realmente é isso? Até que vem um final dos mais expositivos e dos mais interessantes e diferentes que eu já vi na minha vida. Dali então, algumas respostas eu não posso falar aqui, senão darei spoiler. Mas é um filme muito legal, muito interessante e diferente de tudo que você vai assistir. Assistam Entrevista com o Demônio, que é bom demais. Agora, outro filmaço que eu não esperava muita coisa e realmente me surpreendi. Coração de Lutador. Coração de Lutador no catálogo do Prime Video com o The Rock, pessoal. The Rock, um dos atores mais carismáticos, Emily Blunt, que está sensacional, lindíssima. Nós temos uma história real aqui sobre o lutador Mark Kerr, que foi um cara, um pioneiro do MMA. Eu vou falar o seguinte, eu não sou fã de luta, beleza? Eu não assisto, não gosto mesmo, vi poucas vezes, mas aqui é uma história de vida, pessoal. Não é somente a história sobre o cara lutando, é uma história de vida. Então Mark Kerr foi um cara muito importante para o campeonato de MMA no final dos anos 90, para o início dos anos 2000, aos meados dos anos 90, anos 2000 mais ou menos ali, ele parou a carreira em 2009, vocês vão entender o background da história. E o The Rock, ele interpreta esse lutador, mostrando todos os problemas que ele teve com a esposa, também os problemas, os vícios com os opioides e todos os desafios que ele teve em torno das lutas que ele tinha que ter. Então assim, o filme ele é bem bacana, ele é bom demais, mas o melhor de tudo são as atuações. Pessoal, o The Rock, eu nunca tinha visto ele tão bem nas atuações, até mesmo porque ele sempre está naquela área de conforto, de fazer o brucutu, né? Apesar dele estar gigante nesse filme, ele está imenso. Não é a pegada que ele sempre faz. Ele tem um arco dramático muito, mas muito forte. O The Rock mostrou que sabe fazer, sabe dramatizar. Ele é bom ator de verdade, pessoal. É sério, eu fiquei impressionado. E a Emily Blunt também, como sempre, fazendo a esposa dele, está sensacional. E você fica comovido com alguns momentos nesse filme. Muito bom, é um filme sensacional da vida? Não, mas é um filme muito bom dentro dessa proposta que está disponível no catálogo do Prime Video. Se eu fosse você, eu assistiria agora mesmo. Agora o próximo é um filme que eu gosto muito,
com a Emma Stone e com o Joaquin Phoenix no catálogo da Netflix, que vai sair no próximo dia 24 de março. Dá tempo de ver, pessoal, dá tempo de ver, beleza? Tem um mesinho praticamente ainda para você assistir. 24 de março de 2026. O filme conta a história sobre um professor de filosofia que chega numa universidade, é um cara introspectivo, ele tem alguns problemas, ele é bem assim para baixo, ele não gosta muito de conversa, até que a vida dele muda totalmente quando ele conhece uma aluna, eles se afeiçoam muito, acabam se aproximando até de uma outra forma. Dali então a vida deles vão mudar completamente. O filme ele explora esse sentimento para dentro, mais reflexivo e também explora uma pegada de crime. O filme é dirigido pelo Woody Allen, pessoal, e ele sabe muito bem brincar com os personagens, desenvolve muito bem os personagens dentro dos seus dramas, dos seus demônios. E o filme tem um final bem impactante, é sério. Até parece que não, mas assistam que vocês vão realmente ficar impactados, especialmente com o final. Gosto muito desse filme, as atuações são muito sólidas, é uma história diferente também. E o que eu tenho para falar, com esses dois atores é difícil dar errado, e com o Woody Allen dirigindo também, mais difícil ainda de dar errado. São todos os filmes do Woody Allen que são sensacionais? Não são, pessoal, mas esse é um dos muito bons que ele dirigiu e vale a pena demais, está no catálogo da Netflix. Se fosse você, eu correria para assistir esse filme. Pessoal, foi uma lista diferente, praticamente tem um filme por semana para você curtir aqui, todos bem um diferentes do outro, eu quero saber por qual você vai começar, comenta aqui que eu quero saber. Agora, se essa lista não foi para você, eu sei que você curte suspense, né? Quer suspense? Eu tenho um listaço de suspense que eu fiz esses dias, você não vai acreditar. Vem comigo nesse outro vídeo que eu quero te ajudar, beleza? Beijo no coração de todos, até o próximo vídeo e é nóis!